Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Irmãos, estamos começando mais um estudo, mais um fundamento, para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. E eu queria começar, esse estudo, com a palavra de Deus, para a nossa vida. Convido você a abrir a palavra de Deus em João, capítulo 17, versículo 22, onde vai falar assim para nós: Deles é a glória que me deste, para que seja um conosco, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviastes e o amastes, como amaste a mim. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui nós vemos Jesus, João, ele trazendo as palavras de Jesus, aonde nos ensina, esta unidade, esta unidade que temos que ter com esse corpo místico de Cristo. O tema hoje, nosso 26º dia de estudo, o tema é: vive a sintonia entre a igreja universal e as igrejas particulares. Como assim, Como igreja universal e as igrejas particulares, A igreja, como nós já estudamos, é esse corpo místico de Cristo. Nós, somos os membros desta igreja, aonde Paulo ele traz isso para nós. E a igreja é constituída universal, ela tem os seus membros, Ela tem as suas igrejas particulares, Eu vou trazer uma frase aqui, de Santo, São Cipriano, que vai falar assim para nós, no ano de 258, irmãos. Imagina, uma carta, de um padre da igreja, um pai da igreja, que nos traz um ensinamento fortíssimo, Ele fala assim para nós na sua carta: a igreja é una, embora se ramifique pelas fecundidades da sua multiplicação em toda a terra, assim como há muitos raios do sol, mas uma única luz, muitos ramos de uma árvore, mas um só o tronco, fundado em sua raiz tenaz. Enquanto um só manancial brota muitos riachos, mesmo que a multiplicidade deles pareça espalhar-se pela abundância da água, contudo, a unidade se conserva no princípio. Então nós vemos, aqui ele vai dar a referência para nós, assim como o sol, tem vários raios, ele está ligado ao sol. Nós vemos aqui, ele vai falar da árvore, A árvore é um tronco, mas com as suas ramificações, Isso, trazendo para nós nessa linguagem, é essas igrejas, particulares que nós vemos em cada cidade, em cada município, em cada cidade, E nós vemos, ele vai trazer aqui, como um manancial, que brota muitos riachos que neles se multiplicam, deles se espalham em abundância de água. Contudo, a unidade se conserva no princípio, Esse manancial, desse rio, ele conserva no seu começo, onde ele nasce, E nós vemos, eu até estava lendo um livro, me veio muito à mente isso, esse manancial, esse rio, quando ele nasce, se ele, quanto mais próximo da fonte, mais pura é, Quanto mais próximo à nascente, mais pura é a água, Que possamos, procurar esta conectividade com a água, estar mais próxima à fonte. Por quê? Eu falo da fonte porque nós estudamos sobre o Sagrado Magistério, nós estudamos sobre a Sagrada Escritura, nós estudamos sobre o tripé, da igreja, do Sagrado Magistério, Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição. Isto é permanecer firmes, na fonte, próxima à fonte que nos traz essa verdade, que nos traz essa água pura, essa água limpa, essa água, que vem desse rio verdadeiro que é a Igreja Católica. Nós vemos, que muitos estão fora, desta fonte que é a Igreja, está fora dessa fonte da verdade. E nessa frase, de São Cipriano, nós vemos com a importância, dessas igrejas particulares que nós vemos, que está dentro, da Igreja Universal.
Santo Inácio de Antioquia, né, no ano 110, ele já trouxe para nós, né? Onde quer que o bispo apareça, aí esteja o povo. Assim, onde quer que esteja Jesus Cristo, aí está a sua igreja católica. Aqui o Santo Inácio ele mostra para nós a Igreja Universal se manifesta plenamente a cada igreja particular presidida por um bispo legítimo. Em comunhão com o bispo é, portanto, essencial a unidade eclesial. Este ensinamento reflete como a Igreja Universal é visível e presente em cada igreja particular que, embora espalhada pelo mundo, permanece a unidade do mesmo Espírito Santo e o vínculo comum da fé. São Cipriano ainda ensina, né, a importância como bispo dentro da igreja é a unidade particular. O episcopado é um só de cada qual bispo participa da parte de tal maneira que o episcopado é íntegro nesta unidade. Então nós vemos a importância, né, do bispo, que é o sucessor dos apóstolos, né? A igreja, desde os primórdios, né, compreendeu essa unidade, essa comunhão entre a igreja universal. Essas igrejas particulares que nós temos, né, regionais, vamos dizer assim, com a ligação à sua igreja, né, matriz. Essa comunhão garante pela unidade na fé e na doutrina da celebração eucarística, na comunhão hierárquica com o papado, o bispo, né, os patriarcas, mostra claramente a compreensão e a necessidade de estar em comunhão com o bispo, que garante a unidade. Então nós vemos a importância desta unidade com o bispo, né, dentro da igreja. Irmãos, eu quero trazer aqui uma frase, né, do Papa Bento XVI, né, onde ele trouxe para nós assim: a Eucaristia, enquanto atualizada o sacrifício da cruz, permanece o vínculo constitutivo da comunhão visível da igreja, tanto entre os seus membros quanto entre vários grupos eclesiais e comunidades locais. A celebração eucarística não pode deixar de promover a unidade que Cristo quis para a sua igreja. Então nós vemos a importância dessa unidade que nós lemos em João, né? Essa unidade da igreja, né? Essa unidade, né? Nós temos esta comunhão visível na Eucaristia, né? Esta unidade, né? Por isso a importância de viver a Eucaristia, né? Essa unidade, né? Eu gosto sempre de falar sobre a missa, porque quando, né, começamos a Santa Missa, nós estamos entrando num rito, né, da canção, né, do louvor. Nós estamos em unidade, todo mundo cantando junto, nós professamos a fé juntos, nós temos sempre a unidade da igreja. Quando nós reparamos, né, nessas coisas da igreja, quando, né, tem a procissão de entrada, né, nós estamos unidos ali em caminho a celebração, em caminho à terra prometida, nós estamos em caminho, todos unidos. Nós, quando vemos o padre fazer o ato penitencial, é a unidade, é todos juntos fazendo esse ato penitencial. Quando nós vemos a oração, né, da comunidade, é uma oração conjunta, é uma oração unida. Quando nós vemos todo o rito da igreja, né, da Santa Missa, nós estamos em unidade, é todos juntos, não é separado. E aonde nós vemos essa unidade desta igreja, né, particular, mas em conjunto com esta igreja universal. Aqui, irmãos, o autor, né, Padre Joãozinho, ele vai trazer para nós assim: uma das tradições utilizadas para a Igreja Católica Universal é a igreja presente no mundo inteiro. Isso se pensarmos que a igreja é globalmente, mas se pensarmos a igreja do ponto de vista local, chegaremos a um consenso da igreja particular. É ali que vive o católico concretamente em sua diocese, paróquia ou comunidade. Vejamos o que diz o catecismo, né, da igreja no parágrafo 834 a 838. Aqui, irmãos, é uma riqueza muito grande. Eu convido você mesmo a ler, estudar, meditar essas passagens do catecismo, onde vai nos ensinar toda essa riqueza dessas igrejas particulares, né? Eu queria trazer aqui para nós pelo menos 3, né, desses parágrafos para nós adentrarmos esse estudo. A Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis, que unidas aos seus pastores recebem também elas o Novo Testamento, o nome de igrejas. Nelas os fiéis são reunidos pela pregação do Evangelho de Cristo e é celebrado o mistério da ceia do Senhor.
Nessas comunidades, ainda que muitas vezes pequenas e pobres, dispersas, está presente Cristo, por cujo poder se constitui a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Nós, nesses estudos, nós aprendemos sobre a Igreja Santa, aprendemos sobre a Igreja Una, Católica, Universal e Apostólica, que vem desse fundamento dos apóstolos. Nós vimos passagens bíblicas, nós vemos a importância do magistério, a importância da tradição que veio dos apóstolos, então desta igreja que é rica. Entende-se por igreja particular que é o primeiro lugar da diocese, ou eparquia, uma comunidade de fiéis em cristãos em comunhão de fé e sacramentos como o seu bispo ordenado na sucessão apostólica. Estas igrejas particulares são formadas à imagem da Igreja Universal, e nelas e a partir delas existe a Igreja Católica, una e única. Então nós vemos, esta igreja particular que nós temos, vou usar aqui a linguagem nossa, nos nossos bairros, é a imagem da Igreja Universal. As igrejas particulares são plenamente católicas, pela comunhão com uma entre elas, a Igreja de Roma, que preside a caridade, como está a igreja mais excelente por causa da origem, deve necessariamente estar de acordo com toda a igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Desde que o Verbo encarnado desceu até nós, todas as igrejas cristãs de todo o mundo tiveram e tem grande a igreja que vive aqui em Roma, com uma única base e um fundamento, porque, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A Igreja Universal não deve ser entendida como simplesmente somatório, ou, por assim dizer, na federação de igrejas particulares, mas é antes a Igreja Universal por vocação e missão, que lançando raiz uma veracidade de terrenos culturais, sociais e humanos, toma em cada parte do mundo aspectos, formas, expressões diversos, a riqueza de variedade nas normas disciplinares, ritos litúrgicos, patrimônios teológicos, espirituais, próprios da igreja locais, mostra de forma evidente pela convergência da unidade da catolicidade da igreja indivisível. A igreja que não tem divisão, irmãos? Aqui vai falar, um católico praticante conhece o seu bispo, o seu pároco, e mantém a sintonia espiritual com a comunidade que faz parte. Existe um movimento crescente entre os protestantes, ao menos nos Estados Unidos, que não denominam, são cristãos genéricos que querem a fé, mas não querem a igreja, seja qual for. São cristãos avulsos, que não carregam, não congregam em lugar nenhum. Depende do seu humor. Um dia frequenta uma igreja mais tradicional, o outro prefere uma pentecostal. Um católico praticante não pode ceder a essas tentações de fazer a igreja um supermercado onde busca satisfazer as suas necessidades espirituais. Se precisa de algo mais forte, busca aquela paróquia, o padre reza com poder. Quando se sente a necessidade de algo mais sereno, quem sabe procurar uma missa tridentina. Os estranhos esse católico genérico que mantém um vínculo da comunidade alguma. Essa já não é fiel. Um bispo, certa ocasião, pergunta para um jornalista: por que a Igreja Católica está perdendo seus fiéis? Respondeu o mais rápido e assertivo: engano seu. Os fiéis continuam conosco. O que a Igreja está perdendo são infiéis. Infelizmente existem pessoas que reconhecem como católico não praticantes. Precisamos mostrar essas 40 razões para ser feliz por ser católico. Muitos deles cresceram no conhecimento da ciência, tornaram-se médicos, advogados, engenheiros, mas continuam uma catequese recebida de primeira comunhão. E nós vemos, por isso, é preciso mergulhar muito profundo na fé cristã e conhecer as bases da Igreja Católica. Só amamos o que conhecemos. Muito estranho quanto alguns católicos se acham mais perfeitos e criticam a Igreja Católica como se dela fizessem parte. Católico de verdade conhece o bispo
e sabe a data do seu aniversário. Se tiver que falar sobre algo, algum padre procurará diretamente o bispo e não uma forma quase sempre que os pagãos usam, que são as redes sociais. Então aqui ele vai trazer para nós, né, este ensinamento sobre o fiel praticante, né, o católico praticante. Ele busca conhecer a igreja, ele busca conhecer realmente a fé. E eu quero trazer aqui para nós finalizarmos esse estudo. Irmãos, esses dias eu assistindo, né, um vídeo, e eu vi falando que não precisava da igreja, né, que ele procurava a sua salvação sozinho. Irmãos, olha quão rico é a igreja para nós. Ela tem todos os meios de salvação. O próprio Jesus instituiu isso, né? Nós estamos vendo ao decorrer desse estudo. E mesmo assim, irmãos, nós procuramos quando nos convém, procuramos, né, em dias de festas, procuramos quando nos sentimos a necessidade. E, irmãos, a pergunta que me vinha ao coração, né, aquela palavra que Jesus fala, né, Deus fala no Antigo Testamento, Jesus fala da humildade, né, que ele rejeita os soberbos, né. Se eu tenho uma vontade minha que é contrária do Espírito, é contrária à de Deus, né, ele rejeita, né, ele rejeita. Se eu tenho uma vontade, eu não vou na igreja, né, por vontade minha, Deus está rejeitando. Por quê? É uma vontade minha. Eu estou sendo soberbo em falar que eu não preciso da igreja, em falar que eu não preciso, né, ir à missa, eu não preciso estar em oração. Eu estou rejeitando isso. Muitos de nós caímos nisso de estar fazendo a sua própria vontade, ser escravo da sua própria vontade. Existem livros que eu tenho lido que fala da escravidão, né, por vontade, né, vontade nossa. Existe a escravidão como dos demônios, né, até no tratado tem falando sobre isso, né, aquela escravidão, né, por vergonha, né, que é as do demônio, e tem a escravidão por amor, que é nós sermos escravos, né, até se a gente falar, nossa, você é escravo de Deus, não, mas é um meio de nós falarmos que somos servos de Deus, somos amigos de Deus, somos de Deus, né? Aqui, se nós não somos servos de Deus, nós somos servos do pecado, nós somos servos do demônio. Então, muitas das vezes nós olhamos essa palavra forte, né, servo, escravo, e nós deixamos a igreja, nós caímos nas nossas próprias vontades e nos afastamos de Deus, porque nós estamos sendo soberbos, não estamos procurando esta unidade com a igreja, não estamos procurando estar em unidade e união com a igreja. E muitos de nós afastamos pela igreja, porque muitas das vezes não conhecemos, muitas vezes estamos fazendo as nossas vontades, escravos das nossas vontades, estamos sendo soberbos, irmãos. E a palavra fala que Deus, ele rejeita os soberbos, porque, eu não tenho vontade de ir, eu não quero ir. Isso é soberba. Irmãos, quão rico é a igreja para nós. Nós estamos vendo aqui a riqueza, né, do seu magistério, da Eucaristia. Nós estamos vendo tantas riquezas, né? Um bom católico é esse, ele se aprofunda na igreja, ele se aprofunda nisso. Eu sempre trago, né, para mim, o quão rico é a Santa Missa, se nós tivermos todos, né, os detalhes, se nós prestarmos atenção na oração, prestarmos atenção na homilia. Quão rico é, irmãos, né, um canto de louvor de entrada, um canto da penitência, um canto de glória. Quão rico é, e muitas das vezes nós estamos fazendo no automático, estamos fazendo ali e não estamos percebendo a riqueza que é a igreja, esta igreja particular que está sendo trazida para nós. Quão rico é, irmãos, uma oração ali da coleta, onde o sacerdote, ele pega a oração da coleta de todos os fiéis e eleva a Deus, né? Ele sendo intercede por nós em persona Cristo. Então, irmãos, o porquê, né? Aqui o padre, ele trouxe para nós essa história, né, do bispo que for perguntado, né, por que muitos fiéis estão saindo da igreja. Ele
fala, não, os fiéis estão na igreja, o que estão saindo são os infiéis. Irmãos, que nesse estudo, que nessa busca, nós sejamos mais fiéis à igreja, esta igreja particular, né, de termos contato com o nosso pároco, ter contato, né, com os irmãos da igreja. Muitas das vezes nós chegamos e nem sabemos qual padre fez a homilia, qual padre está ali para nos confessar, não sabemos, não temos intimidade. E ele é esse corpo da família nossa, ele é membro nosso. Padre vem da palavra, né, raiz, pai, né, ele é o pai ali da multidão de fiéis. Então, irmãos, que nós possamos ser esta igreja unida, única, em unidade com as paróquias, com as comunidades, que nós possamos ser mesmo esses católicos fiéis que não abandonam a igreja por nossas vontades, irmãos. Que busquemos mais a Deus. Que Deus abençoe você, o seu dia. Fiquem com Deus.